Mas o que eu ia te dizer? Eu Não esqueci faço a agora. menor ideia. Eu não sei nem direito o que é que eu vou te dizer. Não, sim, eu estava dizendo que eu ganhei uma desenvoltura, então eu não renego o meu passado psicodramático de jeito algum. Sei. Eu acho que para mim foi um enriquecimento. Só que é algo que ficou na minha experiência, nas coisas que eu escrevi. É muito curioso, porque às vezes alguém me liga ou descobre o meu e-mail ou o meu telefone e diz: Olha, eu li o seu livro, Descolonizando o Imaginário, que é um livro que eu terminei de escrever em 1977. E a pessoa fala comigo hoje como se fosse hoje, como se eu tivesse publicado ontem. É muito esquisito, porque é uma coisa do meu passado que a pessoa vem a mim como se fosse o meu presente. Sei. É muito Agora, curioso isso. certo. Agora, bom, ao invés de deixar de gravar, eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar gravando um instantinho, mas eu queria engrenar num outro ponto aqui, porque você, com tanto tempo de experiência já, das quais 20 no psicodrama, isso obviamente traz à pessoa uma sabedoria, digamos assim, tá? Com toda a humildade que se queira utilizar no uso desse termo, para não ficar aquela coisa arrogante, mas é evidente que um agir, um pensar, um trabalhar, um pesquisar consciente, lúcido, crítico, durante todo esse período, traz à pessoa uma série de elementos, conclusões ou lições que podem ser muito úteis para quem está começando. E tem muita gente que está começando, inclusive na área do psicodrama. Eu tenho tido Sim. contatos com jovens psicodramatistas que estão, claro, muito entusiasmados em relação Sim. ao que vem pela frente. O que é que você... Eu mesmo conheci uma dessas pessoas há uns 2 anos atrás, e ele tinha lido esse livro meu, Paixões e Questões de um Terapeuta. Certo. E quando ele me encontrou, ele disse: Eu queria te contar que o teu livro mudou a minha vida. Certo. Né? E ele estava tão emocionado que eu fui até reler o livro nessa época. Mas Eu ele não peguei o abandonou o livro. psicodrama. Ou você, como resultado, ele também largou o psicodrama. Não, não, não. Ele estava dizendo, ele estava se formando, ele estava fazendo formação com a Marisa Grebe, justamente. Certo, tá certo. Bom, sorte dele, né? A Marisa é muito minha amiga até hoje. Eu sou muito amigo da Sorte Marisa. dele. Aliás, foi graças a ela que eu entrei em contato contigo. Foi ela Então, que... sou Agora, muito amigo da Marisa. E esse rapaz disse, então, o teu livro mudou a minha vida, transformou a minha vida. E eu fiquei muito feliz. Puta, é bom poder alguém chegar para você e dizer, o teu livro transformou a minha vida, mudou a minha vida. E aí certo, eu fui reler o livro, eu disse, de fato, eu gosto do livro, é um livro bem escrito. É um livro bem escrito, né? Sem falsa modéstia. certo. Né? Agora, Então, além da literatura, aliás, na capa do livro, tem um, você tem um pôs desenho o do meu desenho filho, do né? menino, Do meu filho, do Henrique, Henrique. né? Como é que ele está? Ele tem 34 anos atualmente, é um homem. Ele mexe com bicho, ele é zootecnista. Ele é zootecnista, ele não quer nem Trabalha com saber dessa bicho. história de Não, ele é todo terapia, rural. nada. O Henrique é todo rural. Todo rural, o negócio dele é bicho, é ave, calopsita e coisas do gênero. Papagaios, periquitos e coisas do gênero. Nessa época ele tinha 3 anos, né? Três Quando anos. ele fez essa ilustração aqui. Isso. Agora, mas com relação a essa turma nova, você teria alguma coisa a dizer para essa gente?
Olha, Você prefere não dizer nada? o que eu tenho a dizer é o seguinte: qualquer carreira de psicoterapeuta é uma carreira árdua, que implica estudar a vida inteira, se desenvolver a vida inteira, não parar nunca. Então, o que eu diria assim, pensa bem se você tem fôlego para isso. Mas é verdade, porque é uma vida de estudo e de desenvolvimento para você poder se aprimorar em qualquer linhagem que seja no psicodrama, seja na psicanálise, em qualquer terapêutica que seja. Sei. Né? Certo. Mas aí, então, o problema maior... E a fidelidade às necessidades do paciente. Isso é o mais importante. Certo. Mas, Nafá, pelo que você está dizendo aí, então, o problema maior não está com relação ao psicodrama, mas está com a decisão de entrar na área da saúde. Com certeza. Da saúde mental. Porque o psicodrama, quando ele é desenvolvido, tanto do ponto de vista pedagógico, didático-pedagógico, quanto do ponto de vista experimental, exploratório, levando ao teatro espontâneo e tal. Uma excelente ferramenta, uma excelente ferramenta. Então, o grande problema mesmo que o sujeito precisa enfrentar é a problemática da saúde mental. Com certeza. Mas é sobre isso que eu posso falar, porque é onde eu trabalho, né, Sérgio? Certo. Né? E como é que você mantém a tua em dia? Como é que eu mantenho? Estudando. Eu tenho atualmente um grupo que deve ter uns 13 psicanalistas, que existe já há uns 27 anos, mais ou menos, desde que a gente começou. Certo. E que nós estudamos, uma vez por mês nós nos reunimos, trazemos casos clínicos, discutimos casos clínicos, às vezes estudamos textos teóricos também, quando é o caso, mas é mais um tipo de seminário clínico que acontece uma vez por mês e é muito proveitoso para todo mundo. Porque tem psicanalista de tudo quanto é linhagem, tem lacaniano, kleiniano, winnicottiano, como eu, e é uma troca de experiências muito rica e muito interessante. E, continuando a dar aula, eu também oriento teses, dissertações, então, com isso tudo eu me desenvolvo também. Me desenvolvo teoricamente, me desenvolvo. Eu tenho consultório, trabalho no consultório o tempo todo, né, atendo pacientes. Então, eu estou sempre me retrabalhando, escrevendo, publicando, me desenvolvendo. Por exemplo, esses livros que você leu são livros do psicodrama, tem todas as coisas da psicanálise, que é outro território. Né?